estar aqui junto com vocês, partilhando, nos agregando, nos apoiando. Tem muitas árvores na Amazônia que, quando fazem um desmatamento e deixam uma espécie isolada, ela não consegue sobreviver. Tem muitas árvores que são sociais, elas precisam de apoio umas às outras para estarem de pé. Eu acho que nós somos desse tipo de árvore. Precisamos de apoio um dos outros para podermos ficar de pé, e é muito bom que a gente esteja juntos e de pé. Hoje nós viemos conversar sobre o nosso momento, porque afinal de contas a religião não é uma ilha. A religião não é um lugar para onde se vai para se fugir do mundo. Ao contrário, a religião é uma academia de ginástica do espírito, onde você vai para lá, exercita o espírito, fortalece o espírito para voltar para a vida melhor, mais forte, mais apto. Disse Jesus que conhece-se uma árvore pelos seus frutos, que a religião que não melhora o ser humano não serve para nada. Então a gente veio hoje pensar sobre o nosso momento, e pensar sobre o nosso momento é sim pensar sobre o que aconteceu na França, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o terrorismo. Estamos todos nós abalados pelos fatos que aconteceram, parecido com aqueles tempos posteriores ao 11 de setembro, e ficamos imaginando qual vai ser o próximo passo, para onde que isso vai. E essa sensação de insegurança muito grande, ela tem repercussões na nossa alma. O estado de espírito que nós nos pegamos no meio dessa situação, ele é um estado de espírito crítico. Crítico porque é relativo a uma crise, que é o que nós estamos vivendo, mas crítico também porque é difícil de digerir essa situação toda, porque não é uma coisa que a gente tenha vivido. Se fosse uma guerra, como a gente já ouviu falar tanta, já viu tanta reportagem, a gente estaria mais ou menos acostumado. Lembra da guerra do Iraque, né? Tinha os mísseis passando para um lado, passando para o outro, as versões, a gente procurava entender quem estava falando menos mentira. Tem uma frase legal que fala que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Então todo mundo conta mentira no meio de uma guerra. É parecido lá com o meu trabalho, homem e mulher separando, disputando guarda de filho. Quem fala a verdade? Ninguém. No meio de uma guerra, a primeira vítima é sempre a verdade. Nesse caso, a primeira vítima é sempre a verdade, depois a criança. A criança é sempre a primeira vítima dessa situação. Nós estamos no meio de uma guerra. No meio de uma guerra diferente. E aqui nós não viemos tratar das questões políticas, econômicas, das muitas questões que estão envolvendo isso. Nós viemos tratar do espírito. Que repercussões isso traz para a gente? Como é que nós estamos encarando essa situação? Qual é o sentimento que olhar a televisão, que saber dessas notícias, que saber dessas situações provocam na gente? Não só a França, mas Minas Gerais também, mas o que aconteceu em outros lugares também, porque esse grupo terrorista vem atuando em diversos outros lugares. Ele teve uma universidade da África e cercou e foi trazendo as pessoas de 4 em 4 e foi perguntando assim: você é cristão? Já pensou no momento crítico da sua vida? Você é cristão? Morto. Mais 4. Você é cristão? Quem respondeu sim, morreu. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Parecido lá com a época dos espetáculos do circo, em que todo mundo que era cristão era levado ao circo e executado. E o cristão ficava naquela situação: será que eu falo que eu sou cristão e morro?
Ou será que eu não falo e vivo? Esse era um grande dilema do cristão naquele tempo. Imagina naquela universidade, já vivendo naquele ambiente cultural. Qual é o sentimento que eles tinham? Qual é o sentimento que nós temos, apesar de estar tão longe desse quadro? Qual é o sentimento? Apreensão. Mas o sentimento que prevalece na nossa vida é o medo. E é um medo um tanto quanto diferente, porque não é um medo que vai acontecer com você. Porque nós, graças a Deus, não temos grupos terroristas no Brasil e a gente não deve estar pensando em fazer uma viagenzinha lá para o Oriente Médio, né? Alguém está pensando? Não para a França. Deve estar meio difícil de fazer planos nesse momento. Mas a gente sente. Vai fazer o quê? O medo é um sentimento muito interessante para a gente investigar. Porque o medo, ele é necessário. Uma pessoa que não sabe, que não sente medo de nada, é só portadora de doença mental, e ele não consegue nem atravessar uma rua. Sabe por quê? Ele não tem medo. Ele vai andando, e é surpreendido pela vida porque ele não consegue fazer análise da situação. Aquela questão instintiva do medo ele não possui, e essa pessoa praticamente está condenada a não conseguir sobreviver. Portanto, o medo instintivo ele é inerente e fundamental para a nossa vida. É ele que te faz ter reflexo para desviar o carro numa situação que você pode ter uma colisão. É ele que faz você tomar as variadas atitudes que acabam preservando a tua vida. Que você fala assim: como é que eu tomei essa decisão? Foi baseado no medo. Por isso é que os grandes heróis de todos os tempos que falam uma maior empáfia, uma maior arrogância, eu não tenho medo de nada. Se tivesse um psiquiatra do lado dele, ia falar assim: puxa, eu vou ter que te internar. Não há quem consiga viver sem medo. Quem não tiver medo de nada tem que ser tutelado, tem que ser institucionalizado, tem que ser preso, contido quimicamente através de medicação ou fisicamente através de camisa de força e instituição. Não é teoria, não é bobagem, isso é muito concreto. Mas então, qual o problema que tem o medo? O problema é que o medo instintivo, ele é e o que nós estamos vivendo não tem nada de instintivo, não tem nada de lógico. O medo instintivo, ele só acontece diante de uma ameaça concreta. Vem um carro, você pula. Tem uma situação qualquer, você toma uma atitude. E pronto, acabou. Você dificilmente vai encontrar um cachorro pensando nos problemas do futuro. Um cachorro ali na praia, patinha assim no queixo, pensando sobre como é que vai ser a aposentadoria dele, se o plano de saúde dele cobre todas as doenças, pensando em fazer seguro de vida. E nós não, nós temos todas essas preocupações: plano de saúde, previdência privada, seguro de vida. A gente quer controlar o futuro. Por quê? Medo. Nós temos medo. Medo do quê? Não sei. Pode acontecer uma coisa e a gente vai pagando e vai enchendo o bolso dos banqueiros, porque eles ganham muito dinheiro com isso, mas aquilo vai dando uma sensação de segurança para a gente. Pode ser boba, mas é assim que funciona a nossa cabeça. E aí o medo ele começa a ganhar ares muito complicados, porque você começa a generalizar, começa a ver chifre em cabeça de cavalo, começa a ver problemas em tudo quanto é lugar. E isso começa a complicar muito. Por isso que o medo humano é muito mais complicado que o medo animal. O medo animal ele é concreto, ele acontece, ele tem um motivo claro. Nós não. Você assiste um programa de televisão de crime, você, para assistir, já tem uma predisposição ótima ao medo. Você gosta de medo. Como é quem assiste filme de terror? Quem assiste filme de terror tem
um gosto por isso. Quem assiste da Atena, que é mais ou menos um filme de terror, né? Tem tanto sangue quanto, pelo menos, tem monstro também. Você sai dali, você desliga a televisão ou acaba o programa e você está com a seguinte sensação: tudo pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento. E é uma situação reconfortante, porque você vai dormir tranquilo, né? Tudo pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Se você tiver 20 olhos, vai ser pouco, porque você vai estar prevenido com tudo. Isso, as pessoas saindo das suas casas com o sentimento de tudo pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Todo mundo pensando isso, como é que vai ser o encontro das pessoas? Vocês ouviram as reportagens na França? O estouro de uma vela causou uma correria que podia ter matado gente. As pessoas se jogando no meio de vela, se jogando. Por quê? Tinha algum motivo objetivo? Nenhum. Mas quando a gente está tomado pelo medo, e a televisão tem feito a gente se sentir assim. Como nós estamos? Muito antes do terrorismo a gente já estava assim. Qual é a matéria-prima? Qual é a repercussão espiritual que isso gera no nosso mundo? Se o medo tivesse uma cor, ela seria escura. E essa escuridão energética, espiritual, hoje estaria recobrindo a Terra toda, não é verdade? Porque de uma forma ou de outra está todo mundo envolvido. A que serve? Para que serve essa energia do medo? Vocês já pensaram a respeito disso? O cachorro muitas vezes late. O felino, ele também ruge. E no karatê, na luta marcial, às vezes ele sai gritando antes de dar um golpe. Por quê? Porque o medo imobiliza o adversário. E quando o adversário está bem imóvel, aí fica mais fácil de matar, fica mais fácil de morder. O medo nos paralisa, o medo nos imobiliza. Diferente do medo instintivo, que nos faz agir rapidamente. Esse medo humano que nos paralisa, ele tem um efeito químico nas nossas vidas. Qual é a primeira coisa que o corpo faz quando sente medo? Libera adrenalina no corpo. Essa adrenalina, para fazer uma comparação meio grossa, é parecida com a energia que é solta no corpo depois que você faz um certo esforço físico. Você solta uma substância no músculo que te dá uma energia extra. E quando você passou um pouquinho do teu limite, no dia seguinte teu corpo acusa. Pode você não ter uma distensão, pode não ter isso, mas você fica com o corpo pesado. E aí, para você liberar esse ácido lático que foi solto pelo teu corpo, para dar conta dessa energia que faltava do teu esforço, isso é típico em maratona, típico nesses esportes que você ultrapassa o teu limite, você fica pesado e você precisa fazer o alongamento para poder liberar o ácido lático e depois fazer algum exercício leve. Como é que é? Cansado de uma maratona, que eu preciso fazer um exercício leve? Sim, porque aí você vai gastar aquele excesso de ácido lático que ficou doendo e pesando. A adrenalina vai fazer um movimento parecido na gente. Porque a adrenalina do instinto animal faz a gente reagir, agir, ter instinto rápido, dar respostas aos problemas. A adrenalina de um medo que não existe faz o quê? De um problema que não está ali. Para onde está indo essa descarga, essa tonelada de adrenalina que a gente está soltando no nosso corpo por problemas que não estão e que nem vão acontecer tão cedo? É praticamente impossível você imaginar que vai ter um ataque terrorista no Brasil. É como pensar, vamos me sequestrar. Pegar o quê? Não é verdade? No Brasil é um pouco difícil. A gente não entra nessa... Até agora não tem entrado
esses alvos, né? Essa descarga de adrenalina fica no nosso corpo e ele não consegue dar um sentido, não consegue dar um destino, não consegue fazer o nosso corpo mexer, porque não precisa mexer para nada, e vai ficando pesado, vai ficando dolorido. Hoje nós estamos doídos, não só em solidariedade ao povo francês, nós estamos pesados, porque a gente está se sentindo como se tivesse realmente uma carga sobre os nossos corpos, mesmo que você não tenha nenhum parente, mesmo que você não tenha nada em lugar nenhum. Nós precisamos fazer um alongamento e fazer um exercício. Essa energia toda que está retida no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, na nossa alma, por medo que a gente mobilizou, que o nosso corpo mobilizou, que a nossa alma mobilizou, como quem tivesse preparado armas, as mais diversas, para um inimigo que não existe. Nós precisamos dar um destino para isso, porque nós já vimos fazendo isso há muitas vidas, e nós já estávamos pesados antes do terrorismo, antes de tudo isso. Nós já viemos para a Terra pesados. Sabe por quê? Porque quem está aqui na Terra veio acumulando em várias vidas situações não resolvidas, e a situação não resolvida veio para essa vida na forma de culpas, de medos inexplicáveis às vezes, de arrependimentos, de situações que ficam travando a gente. A gente não consegue fluir, a nossa vida não flui porque a gente parece que tem alguma coisa amarrada. Nós precisamos perceber esse movimento e nos libertar, nos desamarrar. Isso é possível espiritualmente. E tomando passe, realmente ajuda muito. Mas nós precisamos exercitar, dar sentido para a nossa energia. Na psicanálise, isso chama-se sublimação. Você pega uma energia, geralmente na psicanálise se define essa energia como uma energia sexual, mas não se trata de uma energia, como é que eu vou dizer, erótica, necessariamente, daquela que você vai resolver com o ato sexual, mas é uma carga de energia que te impulsiona para fazer as mais variadas realizações humanas. É dessa energia de vida que a gente consegue ser, fazer, acontecer e realizar. Se você direciona. Se você não direciona, você fica encruado. Freud não tinha o conceito de encruado. Encruado é uma coisa das nossas avós. Fulano é encruado. Encruado o que é? Um cara que quase foi jogador de futebol. Sabe como é que é? Não, eu joguei com fulano e ciclano, aí quebrei o joelho. E aí ele fica carregando de fundo. O que eu podia ter sido e não fui, sabe? Sabe gente que amava muito, teve um grande amor na vida e que não deu certo por algum motivo? Fica carregando também de fundo. Nós, hoje em dia, nós carregamos muitos defuntos, muitos. Muita coisa que podia ter acontecido. Não, eu escrevia muito bem, eu era uma grande bailarina, eu fazia um monte de coisa. Tem pessoas da geração da minha mãe que, desde criança, iam cantar em um rádio. Mas mulher que cantava em rádio naquela geração era o quê? Isso mesmo, você imagina. E mulher direita não podia fazer isso. E foi reprimida. E sendo reprimida ficou? Pois é. Nós já somos psicanalistas aqui. Acho que Freud deve estar se revestindo por causa dessa. Mas não são só essas pessoas que ficam encruadas, porque nós estamos falando dos encruamentos de uma vida. E se a gente juntar 10, 20, 30, 50, 100, 200 vidas, sem que a gente consiga dar um destino de realização nas nossas energias. Vocês não se sentem um pouco encruados? Vocês não se sentem como pessoas que têm um potencial, mas que
O negócio não anda. Aí o cara fala o quê? Vem pro espiritismo e fala, encosta. Resolvi o meu problema. Ele quer que vai para Umbanda, que lhe dê um patuá, põe no pescoço, que faça um trabalho e limpa para ele e a coisa vai resolver. Ah, eu tomo semente, não é patuá, não é pipoca na cabeça, não é galinha. Já sei disso, quem não souber não é, viu gente? Ali na sala não vai ter isso, mas espera-se que tenha no passe um médium bem forte que vai resolver os nossos problemas. Seus problemas se acabaram-se. Tome um passe e está tudo resolvido. Não está. Não está. Felicidade é geralmente colocada como sinônimo de realização. Realização. Realização é tornar real. Você torna real o quê? Os teus potenciais. Ah, eu tenho potencial? Vocês acham que vocês têm potencial? Um ou outro? Pouca coisa? Teve um barbudinho que falava assim: vós sois deuses. Quem se acha Deus aqui, levanta a mão. Eu sei que teve a palestra Deusa Samu, ela não vai. Quem se acha Deus aqui, levanta a mão. Olha só. Não precisa chamar, olha, 2 pessoas, não precisa chamar o manicômio não. O nosso dilema é o seguinte: a gente acha e diz que é cristão, não é verdade? A gente não diz que é cristão? Jesus Cristo falou que você é Deus. Você é Deus? É ou não é? Se você falar que não, você se coloca na seguinte situação: ou eu estou errado, ou Jesus está errado. Aí a gente vai no Procon, propaganda enganosa, aciona Jesus porque ele está fazendo propaganda enganosa. Você é Deus? Jesus falou assim, além de falar que nós somos deuses, ele falou: vocês farão tudo o que eu fiz e mais um pouco. Eu nunca vi vocês querendo andar em cima de mar, apesar que com o stand-up agora aparece, né? A pessoa está lá, você fala, nossa, Jesus. Não, não é. Está só em cima do mar, mas não está. Nós temos um monte de potencial, um monte. Sabe quantos? Todos. Todos os potenciais humanos estão em nós. E a gente só vai conseguir ser feliz quando a gente se realizar, tornar realidade o nosso potencial. Fácil assim? Como assim, gente? Como é que eu faço para isso? Qual é esse movimento? Você começa a perceber que a palavra movimento é uma chave para muitos dos nossos problemas. Se você acredita nas filosofias orientais, por exemplo, que no espiritismo são ratificadas em grande parte, o seu corpo espiritual e físico, ele reúne chakras, centros de força, de energia que estão em constante movimento. Sempre? Não. Quando está doente, aquilo fica parado. Chakra parado é sinônimo de encruado. Você fica com a energia parada, estagnada. Aquela coisa que poderia ter sido não flui. Aquela coisa do trauma, de você teve uma experiência ruim e tal coisa, e ficar carregando aquilo pro resto da vida. Homem é tudo igual, só muda de endereço. Negro, quando não vai na entrada, vai na saída. Homossexual é tudo promíscuo. E a gente vai sempre alimentando preconceitos como se fosse congelando a energia que deveria fluir. A nossa energia para a saúde, ela precisa fluir. O passe, a mediunidade, é um exercício de fazer a energia fluir. Nós precisamos dar vazão para os nossos potenciais. Quem tem uma cozinha sem panela de pressão? Alguém consegue ter uma cozinha sem ter uma panela de pressão? Pelo menos, às vezes tem 2, né? Se a tua panela de pressão tiver com a válvula entupida, ela é bacana? Não. Ela deixa de ser uma utilidade para ser uma bomba que mata pessoas.
Tomara que o Estado Islâmico não saiba disso. Nós temos um potencial, e esse potencial, quando ele é descoberto e bem utilizado, ele faz prodígios. Toda a indústria que simplesmente separa a história humana entre a revolução antes e depois da Revolução Industrial, porque foi uma grande transformação. Sabe por que ela ocorreu, basicamente? Porque descobriu-se a força da máquina a vapor. Que é o que? A máquina a vapor? É uma panela de pressão. Só que você aprendeu a dar utilidade para aquela energia. Alguém viu uma panela de pressão, viu aquela energia toda saindo e falou: puxa, isso aqui podia movimentar motores, podia fazer máquinas, e fez máquinas e construiu e causou a Revolução Industrial. Por que ele descobriu isso? Porque ele descobriu uma energia e ele aprendeu a dar um sentido para a energia. Quando o homem conseguiu descobrir a energia e dar um sentido para a energia, ele fez revoluções. Isso que aconteceu na Revolução Industrial pode acontecer e precisa acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos pegar as nossas energias e dar, especialmente as paradas, e dar um sentido a elas. As pessoas, me curei do câncer. Como se curou? Você tem que fazer exame de 6 em 6 meses? Não curou. É que nem alcoolismo. Você fala que está curado, mas todo dia é um desafio. A nossa cura física depende da nossa cura espiritual, e para a gente alcançar a nossa cura espiritual, nós precisamos aprender a dar vazão para os nossos potenciais. Você tem potenciais? Quando eu perguntei, as pessoas fizeram que sim. O que você tem feito com os seus potenciais? Maurício, eu sou uma mulher casada, eu gostava de dançar, mas agora não fica bem. É? Maurício, eu fazia poesia, mas ninguém gosta de poesia. Eu não estou falando que você vai ser uma estrela, um star, vai aparecer na Globo lendo poesia, porque realmente poesia não é uma arte popular. Mas dar sentido, dar vazão para os teus potenciais. A gente precisa botar isso para fora, a gente precisa desabrochar, desencruar. Será que a gente pode fazer isso? Talvez você seja muito mais do que uma mãe,